Essa captação tem por objetivo propósitos aí corporativos em geral, principalmente para o pagamento da segunda parcela referente à aquisição da SPE Tieta. Então, nós vamos continuar aí a nossa conversa sobre o mercado, principalmente falando sobre esse setor de energia, commodities energéticas, energia, até petróleo em especial. Gostaria de convidar aqui Leonardo Piovesan, analista da Quantset. Muito obrigado mesmo pela participação, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Fala, Gabriel, boa tarde, obrigado pelo convite. Maravilha. Leonardo, eu tenho uma dúvida. A gente sempre fala sobre a Petrobras, essa intenção, essa intentona da companhia em explorar aí novas faixas, inclusive aí faixas que estão sendo disputadas com os órgãos de controle ambiental. Quanto que você vê de geração de valor para a companhia no longo prazo com essa expansão e a importância dessas novas áreas de exploração? A gente já tem conversas sobre até explorar outros países aqui na nossa América Latina. Eu gostaria de saber, em geral, como que o senhor enxerga e recebe essa persistência da companhia em indicar esses mais de 3 bilhões de dólares aí investidos em novas áreas de exploração, por favor. Olha, assim, eu vejo que o petróleo que a gente tem aqui, a gente sabe, na verdade, que o petróleo é algo que está caminhando, por assim dizer, para cada vez ser menos consumido. Então, isso no mundo todo. Então, hoje, as reservas que a gente tem de petróleo aqui no país, né, não só falando da Petrobras, né, mas da reserva toda aí, o país ele devia se empenhar, né? Os órgãos também se empenhar, mas claro, dentro dessa questão de ESG, né? E sem interferir na questão, sem prejudicar a questão ambiental, mas deveria se preocupar em extrair esse petróleo o máximo que der e conseguir gerar transformar isso em valor, em riqueza para o país até chegar a esse ponto aí onde o petróleo vai começar a perder força no mundo, perder valor, né? A cotação, a gente não sabe o que vai ser da cotação do petróleo daqui 30, 40 anos, né? Esse é o horizonte de tempo que eu estou falando. Então eu vejo com bons olhos essa exploração no Foz do Amazonas, né? Apesar de ter esse embate aí, que eu acho que em algum momento aí ele vai ter que ser resolvido, né? E a gente tem que lembrar também que a Petrobras ela tem ali a reserva de petróleo dela, só que isso é um bem infinito. Então, se ela não voltar a investir em exploração de petróleo para encontrar novas reservas ali para desenvolver e virar a produção, a própria Petrobras também vai começar a perder valor. Quem perde com isso é a União, é o governo. Você tem a perda tanto de valor de mercado da companhia como a perda ali da geração de caixa, a perda em dividendos, né? Isso estou falando de prazos bem longos, né? Então, pensando na sustentabilidade da companhia, eu vejo que essa extração de petróleo ela é importante desde que ela seja viável economicamente, né? Para a companhia, essa geração de produção de petróleo na Foz do Amazonas, ela deveria vir com uma geração de valor para os acionistas, né? Senão não faria sentido. A gente diz que isso não vai ser economicamente viável, né? Mas eu acredito que resolvendo esse embate aí, eu acredito que tem uma boa probabilidade aí da Petrobras iniciar essa exploração e futuramente produzir petróleo naquela região, né? Perfeito. E aí, por exemplo, você falou sobre manutenção da relevância da companhia, falou sobre sustentabilidade desse tipo de operação e falou sobre financiamento. Outra grande questão envolvendo a petroleira é a questão da distribuição de dividendos. Inclusive, a gente teve notícia recente sobre isso. Possivelmente, o pagamento do segundo trimestre, ou referente ao segundo trimestre, já deve estar sobre novas regras que serão votadas aí pela companhia, provavelmente até o final do mês. Como que o senhor está vendo, está recebendo toda essa discussão sobre a mudança, a alteração na política de pagamento de dividendos
é uma notícia um pouco mais positiva, porque pagando menos dividendos, você tem mais capital para ser reinvestido na empresa e, claro, financiar esse tipo de projeto de expansão da companhia? Ou dependendo do grau dessa redução de pagamento de dividendos, deve prejudicar, claro, o próprio investidor? A gente sempre discute esse ponto. Muito se falava sobre reduzir o pagamento até a tarifa mínima, a cota mínima de 25% dos lucros. No entanto, se conversa bastante aí nos últimos dias, o mercado está um pouco mais aliviado em relação a essa questão. Como que vem acompanhando toda essa discussão? Olha, assim, sobre os dividendos, a gente já viu há esses tempos também sobre alguns comunicados aí do CEO falando sobre a revisão do plano de investimentos, que interfere diretamente aí na capacidade de pagamento de dividendos pela Petrobras. E esse plano de investimentos também, assim, ele não tem sofrido muitas alterações por enquanto, assim, no sentido de a gente ver uma mudança, assim, um aumento muito grande do CAPEX aí que a Petrobras já tinha planejado para os próximos anos dos planos de investimentos passados. Então, isso dá um certo alívio no sentido de que os pagamentos, os grandes pagamentos de dividendos, eles podem continuar, né? Eu venho falando isso também há algum tempo, que esse risco do payout ser abaixado para o mínimo, ali para os 25%, não faz tanto sentido, primeiro porque a companhia ela tem uma geração de caixa, ela é tão grande, né? E dado que os investimentos até o momento não vão se elevar muito, esse caixa ele vai ficar preso ali no balanço dela e não vai ter utilidade, né? E segundo, porque querendo ou não, quem mais, assim, ou se não o maior beneficiário desses dividendos acaba sendo o próprio governo. Então, apesar de a gente ter vários comentários aí por parte do presidente, por exemplo, falando que a Petrobras não vai mais ser a grande pagadora de dividendos e tal, não, assim, na verdade, esse comentário ele também não faz tanto sentido, porque quem mais é beneficiado pelos dividendos é o próprio governo, né? Mas esses comentários eu vejo que eles não têm muito fundamento, porque esse payout aí ele deve continuar aí acima do patamar de 25, do mínimo, e respeitando alguma regra de alavancagem, alguma regra de endividamento bruto ali que a companhia não pode ultrapassar. Então vai ser um pouco dos dois, assim, mas porém não vai ser um dividendo tão alto como a companhia pagou aí nos últimos 12 meses, ao longo de 22 ali, já que ela teve pagamento de dividendos extraordinários ali no meio também, ou seja, não é algo que acontece recorrente ali. Então, os dividendos vão ser menores, os yields vão ser menores, até porque a ação está com uma boa valorização aí no ano, né? Nos últimos 12 meses. Só que eles vão continuar assim. Até o momento é essa sinalização aí, tá? A não ser que apareça alguma mudança muito relevante ali no plano de investimentos da companhia, ou aconteça alguma interferência ali por parte do controlador que vá usar esse caixa para fazer alguma outra coisa lá dentro da companhia. E aí a gente não tem como saber, né? Mas por enquanto eu acho que o dividendo ele vai continuar, só não vai ser tão forte como foi os últimos 12 meses, por exemplo, né? Maravilha. E aí o investidor pessoa física, a gente teve uma mudança fundamental na companhia, principalmente nos seus preços negociados. O PPI foi alterado e aí aqueles parâmetros que o investidor que nos acompanha utilizava antes dessa alteração podem não adiantarem bastante coisa aí na hora de tomar a decisão de investimentos. Eu tenho os relatórios do PPI aqui da Abicom abertos em mão e nos polos principais nós temos uma defasagem já de 16% em relação ao valor praticado internacionalmente para a gasolina. Nos polos na Petrobras nós temos a gasolina a 18% de defasagem. Como que recebe esse tipo de notícia? Essa mudança no PPI ela já está clara para o investidor, já está clara para o mercado e, claro, o que a gente pode tomar como uma normalidade daqui para frente, já que o investidor costumava utilizar esse tipo de relatório, esses relatórios de paridade internacional de preços, e agora parece que a gente vai ter alguma mudança fundamental aí nessa negociação dos ativos da Petrobras. Olha, essa política de preço, ela, mesmo na gestão anterior, ela também não era
muito clara, muito transparente, né? Então acaba ficando muito ali o poder de decisão discricionário ali na mão da gestão, de fazer alterações aí nos preços praticados. Porém, chama atenção mesmo ter um desvio muito grande aí por meio desse indicador aí, né, frente ao preço justo ali, conforme a paridade internacional. Então, esses tempos atrás a gente teve uma variação ali para baixo, né, que foi visto como negativo pelo mercado, né, um reajuste ali para baixo, e isso foi para compensar ali a volta dos impostos sobre os combustíveis, e agora a gente acabou tendo outra, né, a justificativa foi o preço do Brent, aí, que a gente viu dando uma leve alta aí, entre 5% e 10% aí nas últimas semanas, só que de toda forma começa a aparecer assim, um certo desconforto aí com relação a esse desconto excessivo, né? Então a gente tem que lembrar que a Petrobras ela também não pode ficar jogando esse preço praticado para ela lá abaixo, para baixo, muito para baixo, porque ela não tem um monopólio ali de distribuição de combustíveis. Então você tem um outro setor ali que são os importadores ali de combustíveis, né, que abastecem toda a rede ali de postos e de fornecimento de combustível. E se você tem a Petrobras ali praticando o preço muito abaixo ali do resto do mercado, você acaba desequilibrando ali, aí você acaba fazendo com que o resto do setor ali acabe gerando certos prejuízos, né? Então eu vejo isso eu vejo isso com um certo nível de preocupação, né? Lembrando para quem está nos assistindo, não sabe onde encontrar esse relatório de preços de paridade internacional, eu sempre busco no site da ABICOM, da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis. Então, para você que está nos assistindo, você investidor que ficou um pouco perdido, quer acompanhar, esses relatórios são divulgados diariamente pela ABICOM, só entrar no site lá, tem uma aba dos relatórios de paridade internacional, só para a gente dar um pouco mais de clareza aí para quem está nos assistindo, de onde encontrar esse tipo de dados, afinal, estamos aqui para ceder o máximo de informações possíveis. Leonardo, muito obrigado, agradeço imensamente pela participação no dia de hoje, é sempre um prazer receber toda a equipe da Quantsed, claro, seja sempre muito bem-vindo aqui ao BMC Stock.